Amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Moribeca, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Eu quero convidá-los a abrir comigo dessa feita no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Será a nossa meditação de hoje. Nós meditamos nesse texto, alguns sermões atrás, sobre o filho pródigo, a partir do verso 11. E eu gostaria de dar continuidade a este sermão, pensando um pouco sobre o filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Vejam comigo Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, embora a nossa ênfase hoje será a partir do verso 25. O verso 11 assim diz: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e de sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Veja agora o verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida da tua igreja, pela tua palavra que foi lida nesse instante, que nós cremos, ó Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir o nosso coração hoje pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e nos dê entendimento da tua palavra e mude as nossas vidas, os nossos atos. Que sejamos moldados conforme o caráter de Cristo Jesus, é o que nós oramos. Amém. Amados irmãos, antes de adentrarmos no texto, é muito importante aqui nós lembrarmos o contexto. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo narra 3 parábolas sobre os perdidos. Mas antes de lhes contar essas parábolas, diz o texto sagrado, nos versos 1 e 2, que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ora, os fariseus eram aqueles que se achavam justos, que se achavam cumpridores da lei,
que se achavam merecedores da salvação. Então, diante da atitude de Jesus Cristo em se aproximar de pecadores, de gente que não tinha valor na sociedade, daqueles que eram considerados indignos e impuros, eles começam a murmurar. Como é que Jesus come com eles? Como é que Jesus se aproxima deles? Então Jesus Cristo, respondendo os fariseus e os escribas, lhes propõe essas parábolas. Primeira, a parábola da ovelha perdida. Segunda, a parábola da dracma perdida. E terceira, a parábola do filho pródigo. Os versos de 3 a 7 narram a parábola da ovelha perdida. Veja o que diz o texto. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus Cristo está dizendo aos fariseus: eu vim buscar o perdido. Agora deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Aonde a ovelha estava perdida? No deserto, longe da casa do Pai. Segunda pergunta, a ovelha sabia que estava perdida? Sabia. Agora veja comigo a segunda parábola. Ou qual é a mulher, verso 8, que tendo 10 dracmas, dracma é uma moeda, se ela perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez Jesus Cristo está dizendo: eu vim buscar o perdido. Agora deixe-me lhe fazer uma pergunta. Aonde a dracma estava perdida? Dentro de casa. Segunda pergunta. A dracma sabia que estava perdida? Não sabia. Então Jesus Cristo conta mais uma parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas eu quero dizer para você que não apenas um filho estava perdido, mas os dois filhos. A diferença é que o filho mais novo estava perdido fora da casa do pai, enquanto o filho mais velho estava perdido dentro da casa do pai. O filho mais novo sabia que estava perdido. O filho mais velho não sabia que estava perdido. A figura central, portanto, nesta parábola não é o filho mais novo, muito menos o filho mais velho. A figura central é o pai que ama, é o pai que cuida, é o pai que perdoa, é o pai que restaura. Da última feita, nós vimos o filho mais novo e destacamos 3 fases da vida dele. Primeira, de rebeldia, ele foi para uma terra distante. Segunda fase, arrependimento, ele caiu em si. E a terceira fase é de regozijo, ele voltou para o Pai. Hoje eu gostaria de ver com os irmãos a respeito do filho mais velho. A essa altura da parábola, irmãos, os escribas e os fariseus estavam certos de que haviam escapado do julgamento de Jesus, pois ele voltara a atenção para os publicanos e os pecadores retratados pelo filho pródigo. Porém, Jesus prosseguiu com a história apresentando o irmão mais velho, claramente uma ilustração dos escribas e fariseus. Os publicanos e pecadores eram culpados dos pecados óbvios da carne, mas os escribas e fariseus eram culpados dos pecados do espírito. Os seus atos exteriores podiam ser irrepreensíveis, mas suas atitudes interiores eram abomináveis. Nós devemos reconhecer que o irmão mais velho possuía algumas virtudes louváveis, irmãos. Ele trabalhava arduamente e obedecia ao pai. Ele não envergonhou sua casa nem sua vila. E, ao que parece, tinha amigos suficientes para poder planejar uma boa festa, de acordo com o relato de Lucas capítulo 15. À primeira vista, é um cidadão exemplar e, comparado com o irmão, é quase um santo.
No entanto, por mais importantes que sejam a obediência e a diligência, não são as únicas provas de caráter. Jesus ensinou que os dois maiores mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo. Mas o irmão mais velho, ele quebrou esses dois mandamentos divinos. Ele não amou a Deus, representado na história pelo Pai, e nem amou ao próximo, representado na história pelo seu próprio irmão. O irmão mais velho não quis perdoar o irmão que havia desperdiçado a herança e envergonhado o nome da família. Ao mesmo tempo, também se encheu de rancor contra o pai, que em sua graça perdoou o rapaz desses mesmos pecados. Quando consideramos os pecados do irmão mais velho, não é difícil entender por que retrata os escribas fariseus. Em primeiro lugar, ele considerava-se virtuoso. Ele anunciou abertamente os pecados do irmão, mas não foi capaz de ver os próprios pecados. Os fariseus definiam pecado especialmente em termos de ações exteriores, não de atitudes interiores. Eles não entendiam coisa alguma da mensagem do Sermão do Monte e sua ênfase sobre as atitudes interiores e a santidade do coração. Os irmãos devem lembrar quando Jesus Cristo disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E daí começa toda aquela escada do Sermão do Monte. Segundo, irmãos, a outra de suas faltas era o orgulho. E pensar que havia servido ao Pai todos aqueles anos, sem jamais obedecer à vontade dele. Mas em vez de estar fazendo o seu trabalho de coração, ele sempre sonhava em dar uma grande festa, na qual ele e os amigos pudessem se divertir. Ele fazia o seu trabalho por obrigação e sem interesse, como Jonas. O irmão mais velho fazia a vontade de Deus, mas não de coração. Era um trabalhador diligente e fiel, qualidades louváveis, mas o seu trabalho não era feito com amor, de modo a agradar ao Pai. Terceiro, também não podemos deixar de observar certa indiferença para com o irmão desaparecido. Ele ficou sabendo pelos servos que seu irmão havia voltado. O pai esperava pelo filho mais novo todos os dias, até que um dia o viu à distância. O irmão mais velho só ficou sabendo da volta do irmão, porque os servos lhe contaram. Apesar de saber que isso alegraria o coração do pai, o irmão mais velho não desejava que o irmão mais novo voltasse para casa. Por que dividir seus bens com alguém que havia desperdiçado a própria herança? Por que compartilhar o amor do pai com alguém que havia envergonhado a família e a vila? Os relatos sobre o estilo de vida do filho pródigo beneficiavam a imagem do irmão mais velho. E talvez com isso o pai amasse seu filho obediente ainda mais. A chegada do filho mais novo era uma ameaça ao filho mais velho. Quarto, talvez o mais perturbador sobre o irmão mais velho seja a sua indignação intensa. Ele sentia-se irado com o pai e com o irmão, e se recusava a entrar na casa e a participar da comemoração alegre. A ira, irmãos, é uma emoção normal e não é necessariamente pecaminosa. Por isso em Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis. Moisés, Davi, os profetas e Jesus demonstraram ira santa, como também devemos fazer hoje. Como disse o pastor puritano Thomas Fuller, a ira é um dos tendões da alma. Aristóteles deu um ótimo conselho quando ele escreveu: qualquer um pode irar-se. Isso é fácil. Mas ficar irado com a pessoa certa, na medida certa e da maneira certa, isso é algo difícil e não está ao alcance de todos. O irmão mais velho ficou irado com o pai por haver dado ao mais novo a festa que sempre havia desejado. Ele disse no texto: nunca me deste um cabrito sequer. Disse ele ao pai: vindo porém este teu filho, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Os sonhos do irmão mais velho haviam sido despedaçados,
pois o pai perdoara o pródigo. É claro, irmãos, que o irmão mais velho estava indignado por seu irmão mais novo receber toda a atenção e os presentes especiais do pai. A seu ver, o mais novo não merecia nada disso. Havia sido fiel? Não. Havia obedecido o pai? Não. Então por que ser tratado com tanta bondade e amor? Os fariseus tinham uma religião baseada nas boas obras. Ao jejuar, estudar, orar, ofertar, eles esperavam conquistar as bênçãos de Deus e merecer a vida eterna. Eles sabiam pouco ou nada sobre a graça de Deus. Porém, o que os alienava de Deus não era o que faziam, mas o que deixavam de fazer. Quando viram Jesus receber e perdoar pessoas irreligiosas, eles se encheram de indignação. E pior ainda, eles não foram capazes de ver que eles próprios precisavam do Salvador. O mesmo pai que correu ao encontro do filho pródigo saiu da casa onde estava acontecendo a festa para pedir que o filho mais novo entrasse e se alegrasse com eles. Como nosso Pai é bondoso, irmãos, e compassivo, e quanta paciência tem com nossas fraquezas. O pai explicou que não teria problema em oferecer uma festa ao filho mais velho e a seus amigos, mas o lembrou de que ele nunca lhe pedira isso. Além do mais, desde a divisão dos bens, o irmão mais velho era dono de tudo, e podendo ter usado como lhe aprovesse. O irmão mais velho recusou-se a entrar. Ele preferiu ficar amuado do lado de fora. Perdeu a alegria de perdoar o irmão e de restaurar a comunhão rompida. A alegria de agradar ao pai e de reunir a família outra vez. É estranho notar, irmãos, que o irmão mais velho era capaz de conversar amigavelmente com o servo, mas não fazia o mesmo com o pai e com o irmão. Se nossa comunhão com Deus está rompida, não conseguimos ter comunhão com nossos irmãos e irmãs. Da mesma forma, se abrigamos em nosso coração algum rancor contra outros, também não somos capazes de ter comunhão com Deus. Nós devemos perdoar os que pecam quando demonstram arrependimento e com graça e humildade procurar restaurá-los. O pai deu a última palavra, de modo que não se sabe como a história terminou. Sabe-se, porém, que os escribas e fariseus continuaram a opor-se a Jesus e a separar-se de seus seguidores, e que, por fim, seus líderes foram responsáveis pela prisão e morte de Jesus. Apesar das súplicas do pai, eles recusaram-se a entrar. Nesse capítulo, veja, todos se alegraram, exceto o irmão mais velho. O pastor da ovelha perdida, a mulher da dracma perdida, e seus amigos alegraram-se ao encontrar algo. O filho mais novo alegrou-se ao voltar e ser recebido por um pai amoroso e bondoso. O pai alegrou-se ao receber o filho de volta com segurança. Mas o irmão mais velho, ele não quis perdoar o irmão, de modo que não sentiu alegria alguma. Poderia ter se arrependido e participado da festa, mas se recusou, e assim ficou do lado de fora, sofrendo. Infelizmente, irmãos, ao longo da caminhada, vemos muitos irmãos e irmãs mais velhos que preferem alimentar sua indignação a desfrutar da comunhão com Deus e com seu povo. Uma vez que não estão dispostos a perdoar, afastam-se da igreja e até da família. Eles têm certeza de que só eles estão certos e o mundo todo está errado. Podem falar em alta voz sobre os pecados de outros, mas não conseguem enxergar os próprios pecados. Certa feita, o general Oglethorpe disse a John Wesley: "Eu nunca a perdoo." Então John Wesley respondeu: "Então, Senhor, espero que nunca peques." Não fique de fora, como irmão mais velho. Hoje o Pai Celestial te convida a voltar para casa.
participar do banquete e se alegrar com ele. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai da eternidade, Deus Altíssimo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão rica e poderosa, Deus. Obrigado, Senhor, por nos instruir, nos chamar ao arrependimento hoje, nos chamar a participar desse banquete com o Senhor, a lançarmos fora toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor, a nossa comunhão contigo e com os nossos irmãos. Tira de nós, ó Deus, tudo que não te agrada e nos ajude, Senhor, a voltarmos ao primeiro amor, a voltarmos à tua casa, a voltarmos à comunhão, a voltarmos à unidade e alegria com os irmãos. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as mais doces consolações do Espírito, seja com todos vós e convosco permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.